Fala, povo abençoado, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo em cima? Isso aí, eu sei que a gente está em quarentena ainda, então a gente vai para mais uma aula de escola bíblica dominical. Como eu falei na semana passada, vocês não vão escapar de mim pelo celular, pela internet, pelo WhatsApp, pelo YouTube. Qualquer maneira eu vou achar vocês. Não tem como, gente, fugir. E uma coisa eu vou convidar vocês. Gente, olha só. Não deixe de estar estudando, não deixe de estar buscando o Senhor, porque estudar a palavra de Deus traz vida para nós. Traz vida para nós, força, fortaleza nesse período aí de quarentena. Então, se você quer se distrair um pouquinho, se você quer realmente ter um tempo produtivo e não ficar à toa em casa, se dedique à palavra do Senhor, se dedique ao ensinamento, que eu tenho certeza que em vez de você passar horas ou dias sem fazer nada, você vai fazer o quê? Se encher da palavra de Deus, para ser bênção para outras vidas, para você mudar até mesmo a sua vida, porque, irmão, tá em quarentena, é uma bênção. Olha quanto tempo você tem livre para buscar o Senhor, né? Então, quando a gente chegar lá no céu, Deus vai falar, ó, no dia que estava em quarentena, quem ficou à toa dormindo e quem ficou buscando ao Senhor. Não vai ter pra onde correr não. Essa quarentena Deus vai lembrar, Deus tá vendo, hein? Então, gente, não, brincadeiras à parte, né? Um prazer enorme estar aí com vocês, saudade de estar todo mundo, a gente abraçar junto, assim, né? Tá pertinho, juntinho, assim, mas fazer o quê? Ainda não foi liberado. Então eu tô aqui mais uma vez para poder falar o seu coração, palavras de vida eterna, né? Igual a nossa lição aí nós vamos ter, e hoje nós vamos para a nossa lição de número 8. Mas como é que é, Jonathan? A gente vai dar 6 para 8? É verdade, porque ó, a lição de número 7, a gente já teve uma série de problemas desde a publicação dessa revista, porque dentro dela existe alguns conflitos, né, doutrinários, né? Então, para a gente não entrar nesse mérito de conflito doutrinário, é melhor a gente pular essa questão, né? Pular essa lição, né? E a gente resolve isso mais lá na frente, né? Vamos focar no que interessa, né? Então, convido você a pegar sua revista e abrir comigo na lição de número 8. Vamos lá comigo? Ó, lição de número 8, essa aqui, ó, lição de número 8, o início da civilização humana. Então, vamos lá, já pegou sua revista? Se não pegou, pega agora, aproveita aí que eu vou te esperar, tá? Enquanto eu estou esperando, eu vou estar lendo aqui, tá bom? Mas não deixe de participar, não fique à toa, sério mesmo, leve-se a sério, que isso vai ser bênção de Deus para sua vida, tá bom? Vamos lá, lição número 8, já falamos o título, que é o início da civilização humana. Texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 4, versículo 17, que diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Verdade prática: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus, né? Nós não vamos ler para poder otimizar tempo, mas na leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 4, versículo do 1 ao 16, tá? Então você aí que quer participar, quer estar lendo o texto, quem sabe você não tem revista aí na tua casa, para você estar se inteirando um pouquinho mais sobre o texto que nós vamos estar tratando, o texto base, né? A leitura bíblica em classe é Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 16, tá bom? Bom, para a gente estar entrando, a gente vai falar hoje aí sobre a civilização. Para a gente estar dando início, vamos no nosso capítulo 1, que diz assim: a origem da civilização humana, né? Vamos primeiro no tópico 1, que diz assim: definindo a civilização. Então, de acordo com o dicionário, né, bíblico, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região
de um país ou de uma sociedade, né? Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda. Aí surge a pergunta: se Adão não tivesse pecado, existiria civilização? E a resposta é sim, meu irmão. Olha o que continua aqui. Pois, nessa hipótese, o processo de criação da civilização seria muito mais brilhante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento de nosso planeta. Né? Vamos lembrar, né? Deus criou o homem e a mulher, né? Criou o homem e a mulher. E desde o início a gente percebe, né, que ali a gente percebe que Deus ordena, né, ali e diz crescei, né, e multiplicai-vos sobre a terra, frutificai, depende aí da sua versão. Mas você vê uma vontade expressa de Deus para que eles viessem o quê? Se multiplicar. Então a gente começa a ver que dali já nasceria a família, né? E a gente sabe que a célula mãe, a célula máter de uma sociedade, de uma civilização é a família, são as famílias. Só existe sociedades porque existem famílias. Então a gente percebe que o homem ele errou, o homem ele pecou. Então essa sociedade que iria se construir, né, ela não agora mais vai ser construída com um plano original, com um plano perfeito, né, sem pecado. Agora a gente teve que seguir um outro caminho que agora é o caminho da civilização com pecado, né? Então a gente percebe que civilização é isso, é a mesma coisa que sociedade, né? Conceito de política, né? Que é o que? A polis que vem de muita gente, ou seja, uma aglomeração de pessoas, né? Um ajuntamento de pessoas na qual ali elas têm interações, definições, sejam elas artística, moral, entre tantas outras coisas, né? A gente, por exemplo, tem vários grupos, né, dentro de uma sociedade, né? Por exemplo, no Brasil você tem diversos tipos de regiões do país e cada lugar tem um jeito, tem um costume, tem um tipo de sociedade, né? E até mesmo hoje, né, no mundo moderno, a gente tem até um conceito mais amplo que a gente divide a sociedade até por classe econômica, né? A gente diz que o pessoal é sociedade de classe alta, né, média e pobre, né? Não é nem classe baixa renda ou pobre, né? Então hoje a sociedade se divide assim, e também em grupos culturais, né? Grupos religiosos, entre tantas outras formações. E assim nós temos o conceito aí de civilização, de sociedade, né? E isso muda conforme o tempo, né? A gente vê as antigas civilizações, tinha os gregos, né? A gente vê os egípcios, entre todos os outros que a gente vê aí na escola, vemos aí nos livros de história, falando um pouco aí sobre as civilizações. Mas a definição de civilização é isso, né? É esse conjunto, né, de aspecto, esse conjunto de situações, de valores artísticos, morais, éticos, intelectuais, acerca de um povo, né, acerca de uma sociedade, um grupo de pessoas. Bom, né, vamos para o nosso tópico 2, que diz: o casamento como base da civilização. A civilização humana deu início com quem? Com Adão e Eva. E Eva como esposa. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornam-se possíveis. Portanto, sem o casamento, cujo real modelo encontramos na Bíblia, seria impossível a civilização humana. Aliás, até a própria Igreja de Cristo, apresentada como a sociedade perfeita, tem no casamento bíblico a sua base espiritual, moral e emocional. Ou seja, então a família, ela é o arquétipo, ela é o projeto base, né, de tudo que hoje hoje existe, né? Então a gente repara aqui nesse comentário que até mesmo a questão do governo que a gente tem, a própria Igreja de Cristo, não seria possível sem a civilização, ou seja, sem o multiplicar dessas pessoas. Então nós percebemos que a civilização,
né, que esse processo de civilização se dá por conta das famílias. Então, sem família, a família, digo, de Deus, né, a família projeto do Senhor, seria impossível, né, a gente ter aí essa expansão da civilização, tá bom? Né? Vamos para o nosso 3, que é, para mim, que é um tópico que eu acho muito interessante nesse capítulo, né, que é a subsistência da civilização. E vai dizer assim pra gente: a Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio de subsistência humana. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como um exemplo nessa área. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Após a queda, o trabalho humano tornou-se um enfado, devido à enfermidade do planeta, né? Então vamos lá. A gente repara o seguinte, né, que a gente vê que a família, né, ela como base, né, ela é base, ela é a origem de tudo. E toda família, ela precisa o quê? De recursos para poder subsistir, ou seja, ninguém vive sem fazer nada, né? Então, toda família ela tem necessidade, né? Seja de habitação, seja de comida, água, né? Das necessidades primárias, como segurança, entre tantas outras coisas. Então, você percebe que no arranjo familiar já existem tarefas inerentes para a subsistência dela. E, às vezes, a gente acha que o trabalho é por conta do pecado. Por conta do pecado de Adão, e por conta disso hoje a gente tem que trabalhar. Não pense assim. O trabalho ele já existe, já foi dado por Deus. Não é à toa que Deus ele coloca Adão no meio do jardim do Éden. Para o quê? Para cuidar. Então para pensar. Adão ele estava ali como um governador, né? Para cuidar de tudo aquilo ali que Deus criou, que Deus fez. Então o homem não era para ficar à toa. Dele não é ficar lá deitado assim, ó, bem bom, só esperando as frutinhas cair lá da árvore, aí vinha lá a formiguinha, aí dava a maçãzinha para ele, me dava um negocinho para ele comer, aí ele ia lá no rio beber aguinha. Não era isso. Às vezes a gente acha que é isso, que o paraíso é isso, não. Mas lá tinha trabalho. A diferença é que quando entrou o pecado, a gente começou a ter esse enfado, ter esse cansaço, sabe? O corpo começou a sentir esse peso, peso do pecado, que agora, com o pecado, a gente começa a sentir dor, a sentir cansaço, né? Começa a ter calos nas mãos, a gente começa a ter inúmeras sensações que antes não teríamos, né? Imagina, às vezes você trabalha aí, tem que caminhar muito, tem que carregar peso, tem que fazer às vezes muita força. Chega um momento do dia que você não aguenta mais, seu corpo, os músculos doem, sabe? O seu corpo fica exausto e você já bate o sono, você quer dormir. Mas se fosse na época antes do pecado, imagina você fazer isso tudo e você não sentir cansaço. Era mais ou menos isso que aconteceria. Você não sentiria esse cansaço, essa fadiga que tipo consome o teu corpo. Não, você iria fazer isso e não ia se cansar, sabe? Ia ser de uma maneira muito mais branda. Você não teria esse desgaste físico. Então, a consequência do pecado foi essa. Mas não é que o pecado trouxe o trabalho. Não. O resultado, as consequências, né, do trabalho se tornaram diferentes por conta do pecado. Então, agora o trabalho traz cansaço, traz enfado, traz dor, traz machucado. Então, mas antigamente não trazia. Então, é essa concepção que a gente tem que ter, tá? Não é o trabalho que é a consequência do pecado, tá? E a gente percebe que diante disso, às vezes a gente se pega falando muita besteira, né, sobre o trabalho, né? A gente não quer mais trabalhar, não quer fazer nada. Não, irmão, seja sempre produtivo, né? Porque vamos dizer o seguinte, Deus ele falou frutificai, multiplicai-vos sobre a terra.
E às vezes a gente acha que é simplesmente, desculpa a expressão, tá, gente? É fazer filho, mas não é fazer filho. Né? Porque como é que a gente se multiplica na Terra? Só fazendo filho? Não, gente. Não é só fazendo filho, a gente constrói o que é famílias. Mas entende uma coisa, tem gente que faz filho, mas não tem família. Porque como é que eu posso, né, dar minha continuidade aqui na Terra? Né? Trazendo meus descendentes, mas não é simplesmente alguém do meu sangue, mas é aquela pessoa que tem algo de mim, porque eu posso ser pai, né? E nunca ver meu filho, deixar ele ao Deus dará e ele vive. Eu te digo, o que ele guarda de mim? Qual é o legado que eu estou deixando? Que herança é aquilo que você deixa, né? É um livro que você deixou, são os bens que você deixa. Agora, o legado é o que você deixa dentro das pessoas, né? Então, Deus ele estava querendo dizer isso, multipliquem-se, ou seja, tenha um pouquinho de cada um dentro de vocês, sabe, encham-se, povoem a terra, sabe, cresçam em tudo, né, porque Deus ele deixou tudo à nossa disposição, mas ele não deixou nada de mão beijada. Já parou para perceber isso? Que Deus já deixou o carro, já deixou o trem, já deixou o ônibus, já deixou o celular, já deixou todas essas coisas aqui na terra. Mas a gente tinha que o quê? Que achar. Tinha que criar. E assim Deus fez. Deus fez a gente, criou a gente das coisas naturais. E cabe a nós também criar. Ele nos dotou com essa habilidade. E às vezes você está aí pensando que, às vezes, para agradar ao Senhor, eu preciso somente trabalhar na obra, trabalhar na igreja. Meu irmão, tira isso da sua cabeça. Você dentro do seu trabalho, você pode estar glorificando ao Senhor. Eu hoje sou contador, né? Você aí pode ser qualquer outra profissão, pode ser médico, advogado, pode ser caixa, balconista, faxineiro, qualquer coisa, banqueiro, bancar, qualquer coisa. Em tudo isso que fazemos, nós podemos exaltar o nome de Deus, porque quando nós vamos ver mais na frente sobre essa questão de aspecto de ocupações, mas tudo isso nós podemos realmente refletir a glória de Deus, porque cada área que a gente vê que existe são necessárias para a subsistência humana, né? Empresas são necessárias, porque empresas geram empregos, geram renda, geram dinheiro, e você hoje pode comprar o arroz e feijão para a tua casa, né? Hoje a gente vive um mundo moderno muito diferente daquela época, mas hoje todas essas coisas existem para a nossa sobrevivência e também para poder exaltar o Senhor, né? Claro que hoje a gente vive uma sociedade muito complicada, mas em tudo que fazemos nós podemos realmente abençoar o Senhor, né? Para pensar hoje, não precisa só você fazer as coisas na igreja, né? Para você estar servindo ao Senhor, mas você no seu trabalho pode estar servindo ao Senhor, né? Um exemplo a gente vê quando tem a ação social, né? Esse é um exemplo prático. Você vê ali inúmeros profissionais a qual ajudam todo tipo de pessoa com aquilo, com as suas faculdades, com aquilo que ele sabe fazer, né? Para abençoar outras vidas, né? A gente vê médicos fazendo procedimentos que seriam caros e de graça para abençoar vidas, são orientações, né? Que a gente acha que às vezes é só médico, mas não, toda sorte de profissionais, tudo aquilo que você faz é proveitoso para Deus. A gente vê Dorcas, né? Dorcas, ela costurava roupas, né? E ali ela abençoava os mais pobres, ela era costureira. Então, irmão, toda profissão, tudo aquilo que fazemos pode sim agradar e ser louvável, trazer louvor diante dos olhos de Deus. Amém? Vamos lá para nosso capítulo 2, que fala assim, ó, civilização e conflito, né? Primeiro vai falar assim, ó, primeiro tópico, Caim e Abel. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, ou seja, aquilo primário, que é a agricultura e a pecuária. Caim fez-se lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. E sem ambas as atividades, a civilização torna-se inviável. Então foi na convergência de ambas as atividades que Caim
o agricultor, movido por uma inveja maligna, matou Abel, o pecuarista, temente a Deus. Então a gente percebe, né, que já tinham duas atividades ali, né? A gente começa a ver a Bíblia detalhando sobre atividades, né, acerca da sobrevivência, da subsistência humana, que uma era a agricultura e a outra era a pecuária, né? E nisso daí que a gente começa a perceber, né, quando o Senhor ele pede ali aquele sacrifício, por conta disso, por conta do trabalho de Abel ter sido melhor, né, mais caprichado, teve um zelo maior da parte do ofertante, né? Caim ele ficou com inveja, e daí a gente vê o primeiro conflito, né? O primeiro homicídio, o primeiro conflito social, aonde a gente vê Caim, ele movido por essa inveja, ele mata o seu irmão, né? E daí então a gente começa a perceber que a sociedade, porque eles eram da mesma família, era uma sociedade pequena, mas ali eles estavam juntos, né? E ele ali mata o seu irmão, e a gente percebe, né, ali aonde já existe um conflito social, né, por conta de uma inveja do trabalho do seu irmão. 2. Cidade de Lameque, né? Enoque, esse Enoque que nós estamos falando da cidade, tá? Não é o mesmo Enoque que a gente conhece, que foi amigo de Deus, né? Aquele Enoque que não morreu, que não teve morte, né? Mas que foi arrebatado ali aos céus, né? Não é esse. Foi o nome da primeira cidade fundada na Terra, ou seja, qual é a primeira civilização humana? Às vezes você vai estar aí na escola, digo aí para os adolescentes, você que está na escola vai falar, qual é a primeira civilização humana? Aí vão dizer que são os sumérios, que vão dizer que é a Mesopotâmia, vão dizer todas essas coisas, mas você tem a resposta aqui na Bíblia. Olha, como meu irmão, ser cristão é ser inteligente, ser cristão é ser inteligente. Como é que os cientistas eles desprezam essa palavra? Então a primeira civilização, a primeira cidade, não uma família, uma pequena sociedade, mas uma cidade verdadeira, a gente começa a ver aqui na Bíblia, que é a cidade de Enoque, tá? Lembrando que não é Enoque que foi para o céu, é Enoque, filho de Caim, tá? É outro, né? E a cidade de Enoque, ela é estabelecida por Caim logo após ter assassinado seu irmão, né? E foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. E a gente percebe que tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos banais, fúteis, e em seguida celebra o seu duplo homicídio com uma poesia que a gente vê lá em Gênesis 4, versículos 23 e 24. Ele chama ali as suas mulheres e ele fala sobre isso, né? Que ele tinha matado um homem e matado um jovem que pisou nele, né? Então a gente percebe como a vida estava ficando banal, não tinha mais esse apego à vida. E desde então a violência vem sendo celebrada em poemas, crônicas, romances e filmes. Mas virá o tempo em que os homens não mais aprenderão a se matarem. E esse tempo a gente vê lá em Isaías 2, né, mais específico aí no versículo 4. Onde vai falar da glória futura, né, de Israel, aonde nós estaremos ali, irmão, no céu, e aquele povo vai ser diferente, não vai ter mais esse problema, né? E a gente, olhando aqui para a cidade de Enoque, né, tá no título de cidade de Lameque, mas na verdade é dentro da cidade de Enoque, tá bom? E a gente percebe que, dizendo o quê? Que ali Lameque, ele primeiro, fica tão banalizado, né, na época de Lameque, vamos dizer assim, chega a níveis, né, é tão alarmante aonde você vê que Lameque ele é o primeiro bígamo, ele é o primeiro homem que ele tem 2 mulheres, né? Só para a gente não ficar nas nossas palavras, vamos ler lá em Gênesis, né? Eu acho que Gênesis 4, né? E vai dizer assim, Gênesis 4, versículo 19. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada
e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, e este foi pai dos que habitavam em tenda e possuem gado, né? E o nome do seu irmão era Jubal, e este foi pai de todos os que tocam harpa, né? E logo embaixo a gente vai ver o seguinte, dizendo o seguinte, versículo 23, parte B. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. E ele canta da seguinte maneira: 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Então a gente percebe que ele estava ali colocando como se ele fosse maior, né, do que até mesmo o seu pai Caim, ou seja, mais cruel do que o seu pai Caim. Né? Então a gente percebe que começa a sociedade a entrar num caminho complicado, num caminho de conflito, num caminho de destruição. 3. A tecnologia. Paralelamente à iniquidade, vamos colocar que os filhos de Caim, vamos tirar agora o quesito pecado e vamos olhar no aspecto tecnológico, tá? A civilização caimita, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande processo tecnológico, econômico e artístico. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e músicos. Onde está isso? Logo onde a gente leu, né? Aqui em Gênesis 4 mesmo, né? Olha só o que vai dizer Gênesis 4, né? Gênesis 4, versículo 20. Ada deu à luz a Jabal, e este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Né? Então a gente percebe que ele dominava, né, a criação de tendas e agropecuária. E depois vai dizer, e o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, ou seja, ele era músico. Né? Zilá, a outra mulher, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, que ele foi artífice, ou seja, especialista, né, de todo o instrumento cortante, de bronze e de ferro. Então eles começaram a dominar facas, espada, lança, nessa época. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então aí a gente encerra, né? A gente percebe que eles, tecnologicamente, eles estavam ali bem avançados. Começaram ali dentro daquela cidade a criar esse tipo de tecnologia, né? Desse texto, inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os filhos de Sete. Por esse motivo, este, seduzido pela civilização daqueles, vieram afastar-se de Deus. A partir daí, a iniquidade alastrou-se de tal forma na terra que o Senhor Deus decretou o juízo de toda aquela civilização. Então, vamos olhar. Depois que Caim matou Abel, ele saiu, né? E você vai ver no texto ali que ele sai, ele foge da presença de Deus, né? E ele cria essa cidade. E daí tudo começa a acontecer. E paralelo a isso, né, Adão, né, ele tem um outro filho, que é Sete. Tá? Então, quando Sete nasce, a gente percebe que ali vai dizer que voltou-se a invocar o nome do Senhor. Então, a descendência de Sete, né, do terceiro filho do casal Adão e Eva, eles começam ali a guardar o nome do Senhor, né, que por mais que não existia Bíblia, né, existia o conceito ali de agradar a Deus, de qual era a vontade de Deus. Haja vista que Deus ia todas as tardes, né, falar com Adão. E existe também um princípio ético e moral, que existem coisas, irmãos, de todas as sociedades, que não precisa dizer, né, que é certo e que é errado, que a gente já entende que é errado. Né? Por exemplo, matar alguém em qualquer lugar do mundo é errado. Né? A mesma coisa você vê ofender pai e mãe, você percebe que é errado em qualquer lugar do mundo, cara. Qualquer lugar do mundo, isso é errado. Então, a gente percebe, né, que por mais que a gente mude de sociedade, a gente vê situações, coisas que são óbvias, né, pro ser humano, e o que foge disso é errado. A mesma coisa você vê aí a bigamia, né? É normal um homem ter uma mulher e não ter 2, 3 outras mulheres, né? Mas aí começou essa história aí com Lameque. Então, se você
quer saber aí como é que começou essa história de um homem de mais de uma mulher, começou aí com Lameque. Tá? Eu sei que tem muito homem hoje que tem esse espírito aí, essa coisa aí de Lameque, a gente percebe que ele tem uma família, mas ele quer ter outra família, né? No Brasil é proibido a bigamia, mas na prática existe, né? Homem que tem duas famílias. Tem até situações onde elas sabem e elas aceitam viver assim. Tá? Em outros países isso é normal, né? A gente vê no Marrocos, em outros lugares, né? Até mesmo na história do povo de Israel, a gente vê ali homens com mais de uma mulher, né? Mas a gente hoje percebe, né, na palavra de Deus, que Deus fez um homem para uma mulher, né? Não para várias mulheres, tá? Né? Então que Jesus ele diz para a gente ser, né? E Paulo também vai dizer, sermos homem de uma só mulher, tá? Então a gente vê que os filhos de Sete, por mais que estavam ali buscando, guardando os mandamentos do Senhor, eles ficaram em uma defasagem tecnológica muito grande em relação aos filhos de Caim, né? Então que eles já estavam muito mais avançados, e você sabe que a tecnologia atrai sempre muitas pessoas, né? E numa dessas a gente vê, principalmente quando é adolescente, né? Adolescente, quando vê esse mundo novo, tecnologia, vê essas coisas novas, não digo só adolescente, jovem também, né? Vê um mundo novo, quer conhecer tudo e acaba sendo presa fácil para o inimigo, e eles ali começam a perder os costumes e os mandamentos do Senhor, e é justamente nessa idade, né, que nós vemos aí entre 14 até os 30 anos, né, é o maior índice de afastamento na igreja, de pessoas, de jovens que deixam a presença de Deus para poder viver no mundo, né? Então, por conta disso, desses atrativos, né, tecnológicos do mundo, de festa, sociedade, essas coisas que afastam a gente de Deus, né? E daí assim também aconteceu. Você pode ver isso lá no início do capítulo 6 de Gênesis, onde os filhos de Deus, né, esses filhos de Deus seriam a descendência de Sete, né? Vêm as filhas dos homens, né? Vai dizer que vêm as filhas dos homens e decidem, né, ter elas para si. Então começam a ter esses casamentos mistos, né? A descendência, né, que louvava o Senhor, aqueles homens começam a achar interesse nas filhas de Caim, e ali eles se casam, e a gente sabe, né, que casamento, né, com um jugo aí dividido é complicado, né? Então eles começaram ali a se afastar do Senhor, até que a gente vê, vai chegar até um cúmulo, né, um ponto, né, um conflito muito grande, que Deus ele começa a ter que agir, né? Então a gente vai entrar no nosso tópico 3, que vai dizer o seguinte: o Deus que intervém na civilização. E vamos falar sobre essas intervenções, porque o pecado chegou a níveis alarmantes na sociedade. E vamos entender, será que Deus ele criou tudo e nos abandonou? E deixou tudo aqui, como diz muito o ditado popular, ao Deus dará? Né? Primeiro tópico: a intervenção na biografia de cada homem. Deus interveio diretamente, por exemplo, na biografia de Adão, Caim e Enoque. Ele assim o faz, não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar os seus servos. Indiretamente, o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por ele constituídas, ou seja, os governantes. Deus não se limitou a criar o universo, nem nos abandonou após haver formado. Ele continua a observar atenta, justa e amorosamente todas as coisas. E sempre que necessário intervém. Se o Senhor não agisse assim, a civilização humana, como conhecemos, não mais existiria, ou seja, já teria se destruído. Então, não é porque Deus criou o mundo, né, e ali no 7º dia descansou, que ele deixou a gente aqui sem a intervenção dele, sem ele nos cuidar. A gente vê que Jesus, quando ele é perguntado, ele diz que o meu Pai trabalha até agora, ou seja, não é porque Deus criou a terra e ficou descansando assim, ó, no bem bom, e todo mundo agora tem que me servir, me louvar. Não, jamais. Deus, ele é o que mais trabalha nesse universo. Para pensar quantos filhos ele tem, e ele cuida de cada um. Se você aí que é pai, você que é mãe, você sabe o trabalho que um filho dá, né? Cuidar, dar comida, remédio, todas as necessidades que vem junto aí no pacote filho, né? O pacote filho, meu irmão, traz trabalho,
traz muito trabalho, né? Não é à toa que quando você fala para um casal, diz assim, vocês vão ter filho, ele já logo gosta assim, misericórdia, irmão, precisa da bênção. Porque filho é bênção, mas irmão, toda bênção precisa de um alto preço. E filho é bacana, eu gosto muito de Mariana, cara. Cara, Mariana era um barato, cara. Essa blusa que eu tô usando foi ela que pegou pra eu vestir. E eu tenho que botar a blusa, porque ela diz que a vermelha é do rei, eu sou o rei aqui e ela é a princesa. E eu agora na quarentena tenho que ficar brincando com ela o tempo todo. Ela bebe água o tempo todo. Aí a gente vai sair, vai entrar no carro, ela quer ir no banheiro, então a gente tem que parar o carro e ir para poder ir no banheiro. Aí é cabelo, é coisa que faz, e tantas outras coisas. Mas Mariana, em vista de muitas... glória a Deus. Ela é um amor de criança. Tô reclamando, não amo minha vida, ela é minha parceira, cara, amo demais. Não, mas tem hora que você quer dormir que não dá, que ela tá te puxando, ela quer brincar com você, ficar falando o tempo todo, e esse é o preço que vem junto. Eu vou reclamar disso? Não, a gente sente isso, sente, mas irmão, é prazeroso, filho é bem, você vê eles crescendo, é uma oportunidade ímpar. Você aproveite sua família, ela é o maior bem que Deus te deu. Curta, tenha prazer em viver essa bênção, né? E eu gosto muito, cara, ela é minha parceira. A gente tá brincando agora nessa quarentena de barco, bota o colchão ali na sala, aí eu tô num colchão, ela tá no outro, a gente diz que é um tubarão, irmão, isso o tempo todo eu tenho que ficar brincando com ela. E a dor nas costas vem, a gente se machuca, ela me dá cabeçada, eu tô cheio de cabelo dela aqui na boca. Mas, irmão, eu confesso que não fosse isso, mas eu também não seria tão feliz, né? Mas você tem que cuidar, cara. Então Deus, ele cuida de cada um de nós. E vou te dizer, às vezes a gente como filho diante de Deus dá mais trabalho do que as crianças. É ou não é verdade? Então imagina como Deus cuida de nós, né? Então Deus não está à toa, nunca. 2. Intervenção na história da civilização. Para eu abreviar aqui, no Antigo Testamento a gente percebe as intervenções onde que a gente vê. A gente vê no dilúvio de Noé, né? A gente percebe ali quando a civilização ela chega a pontos, né, de pecado tão grande e ele vem, né, com aquele dilúvio para poder erradicar aquela população, aquela sociedade pecaminosa e construir uma nova sociedade a partir de quê? Da família de Noé. Lembra aí, ó, a família é a célula mãe da sociedade, da civilização, a família. E daí começa uma nova civilização a partir dos filhos de Noé. A gente também vê no Antigo, aonde? Sobre a Torre de Babel, que eles começaram a construir aquela torre enorme e Deus ali ele vai e confunde a língua daquele povo para poder parar aquele projeto audacioso que eles estavam fazendo, né? E Deus, a gente percebe que não ficou só nisso no Antigo. A gente vê a intervenção acerca de reinos, né? As lutas que o próprio Israel teve, o cativeiro, né? Babilônia foi usada por Deus para fazer Israel cativo, né? Entretanto, Ciro, o próprio reino persa, né? Derrotou o Império Babilônico e foi, né, instrumento de Deus para que Israel fosse reconstruído. A gente vê ali o rei Ciro, o rei também Artaxerxes, né, onde permite ali Neemias ir poder reconstruir a cidade sem nenhuma retaliação ou briga, né, ou guerra, né? Então foram ali nações que Deus, ele ali no seu infinito mistério, foram necessárias para educação, né, para poder para corrigir Israel e também ajudar a edificar Israel novamente, né? E a gente percebe também que não só no Antigo Testamento, mas até hoje, até no Novo Testamento, a gente percebe aí a intervenção de Deus, né, para poder continuar a fazer a nossa sociedade existir. Porque se a gente for viver pela sociedade do pensamento humano por si só, a gente já se destruiria há muito tempo. A gente já viu o que a guerra mundial já fez, o que as guerras mundiais já fizeram, né? E tantos povos que morreram. A gente está vivendo essa crise aí, né, do Covid-19, né, por conta de vírus, de doença, tantas coisas que estamos vivendo.
E, irmãos, muitas vezes nós temos doenças e série de coisas por conta de egoísmo humano, né? Por conta do dinheiro, né? E se Deus não intervisse em todas as situações, irmão, o que seríamos de nós já há muito tempo, né? Então Deus intervém até hoje. Eu garanto que Deus já interviu na sua vida. Lembra bem que você vai perceber no dia que Deus ele entrou com a mão poderosa para agir na tua vida. Quantas vezes você já orou pela intervenção de Deus na tua vida? Então, Deus ele não nos deixa sozinho. Ele não está lá sozinho no céu e nos esqueceu jamais. Mas antes da gente nascer, né, Deus ele já nos viu e eu acredito que ele já sonhava com a gente. É por isso que nós estamos aqui hoje. Deus ele não desistiu de nós. 3. Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Aí diz assim o comentário: às vezes somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a este mundo não apenas para salvar indivíduos. Todavia, o amor de Deus não se limita às biografias, porque ele, amando o mundo de tal maneira, enviou seu Filho unigênito para salvar a todos, inclusive a civilização e a história. Na grande comissão, somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o Evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações. Chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor. Um próprio exemplo disso, irmão, nós vemos ali a Síria, onde Deus ele envia Jonas. Jonas não queria de jeito nenhum e ele foi ali dentro do peixe e através da sua pregação, aquele povo ali, ele muda, né? Aquele povo ele tem a história ele mudada pela palavra de Deus. Também somos nós aqui no Brasil, aonde Deus, né, usou inúmeros missionários ingleses, americanos, para poder virem aqui no Brasil, para poder pregar o Evangelho reformado, né? Vou dizer reformado contra esse movimento reformista não, mas eu digo o quê? Baseado na reforma protestante, né? Não é o Evangelho do catolicismo, mas é o Evangelho protestante, né? Porque a Igreja Católica estava aqui no processo de colonização do Brasil, né? A gente tem os jesuítas, catequização dos índios, e depois, anos depois, vieram missionários ingleses de outros lugares do mundo para poder evangelizar o Brasil. Muitos homens de Deus chegaram no Brasil e foram mortos. E você pode até pesquisar, tem um livro chamado Mártires da Guanabara, né, onde eles eram, às vezes, amarrados, né, espancados, e eram jogados na Baía de Guanabara. E ali, sem poder nadar, morriam afogados, né, porque é como se eles estivessem ali brigando, né, não estivessem afrontando a religião aqui do país. A gente vê também ali em Niterói, tem a Batista, né, ali de Niterói, lá no final da Amaro Peixoto, né, próximo ao Hospital Icaraí, aquela igreja ali, irmão, eu soube a história que eles, uma época, eles sofreram um incêndio, né, pela Arquidiocese do Rio, né, por perseguição religiosa. Então a gente vê que até tantas outras igrejas, a igreja congregacional também ali em Niterói, é muito antiga aqui nessa área, né, a gente percebe de que o Brasil também não era fácil, as pessoas aqui não eram fáceis, sabe? Mas hoje, graças a Deus, a gente tem grande parte do país cristão que louva ao Senhor, que glorifica o nome de Deus, e nós somos fruto de homens que olharam para esse povo, olharam para nós aqui e acreditaram de que a bondade de Deus poderia sim frutificar em nossos corações. Então é para isso que Deus ele nos chamou, para nós sermos esses discípulos, esses missionários, a levar a palavra de Deus ao redor do mundo e não simplesmente só para nós, porque há esperança na civilização humana. Não deixa você falar, às vezes a gente se pega falando de que não há mais jeito, de que não tem jeito para a civilização humana, de que a humanidade está perdida, que o maligno está aí. Irmão, a gente como cristão, Romanos 12 vai dizer para a gente não se conformar com este mundo, com este século. Cristão que fala assim, você está distonando com a palavra. Você precisa acreditar, mesmo que os seus olhos enxerguem o contrário. Lembra de Abacuque?
que ele diz lá, né, no capítulo 3? Que ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo pareça dar errado, ainda que tudo não pareça dar certo, né? Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe, é acreditar naquilo que não vemos hoje, mas sabemos de que Deus ele vai fazer. A nossa parte é ir, dar os primeiros passos. E a parte de Deus ele vai fazer. Seja feliz por ser útil, por estar trabalhando para o Senhor. E não por querer o resultado. Porque o resultado, quem colhe não é a gente, é Deus. Deus ele é o mais interessado em salvar as vidas. O nosso papel é de ir. Deus ele falou assim: você tem que mudar o coração das pessoas. Deus falou que você tem que salvar as pessoas. Não, nunca disse. Ele é que salva. Ele é que transforma os corações. Ele disse: ide e pregai. Ide e pregai. Então, pregue. Fale da palavra de Deus. Então, seja a bênção do Senhor. E para a gente poder terminar, vamos para o nosso questionário. Tá bem facinho. Leia sua revistinha. Ou então já está aqui que eu já falei. E está muito fácil, tá? Não está difícil. A nossa primeira pergunta é assim, ó. O que é a civilização? E aí você vai estar respondendo aí. O que é civilização? Tá? Se não lembrou, volta o vídeo aí. Você pode voltar quantas vezes quiser até responder, tá bom? 2. Qual é a base da civilização? 3. Quais as características da civilização de Caim? Isso aqui a gente já leu, hein? Vamos lá. 4. Deus ainda intervém? Isso é uma pergunta. Deus ainda intervém? Diga sobre isso. E 5, para a gente fechar, dê um exemplo de intervenção direta de Deus. Então, dê um exemplo da intervenção direta de Deus na história aí da humanidade, da civilização.